Sonhos são sementes do coração de Deus plantados em nós. Os sonhos são sementes do coração de Deus plantados no nosso coração. Diga: sonhos são sementes do coração de Deus plantados no nosso coração. Olha que extraordinário. Diga mais uma vez: sonhos são sementes de Deus plantados no nosso coração. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos próprios pensamentos. Ontem eu estava conversando com a minha sogra. Eu falo muito da minha sogra, né? Vocês já perceberam? Isso, glória a Deus. Glórias a Deus. E ontem eu estava conversando com ela, e ela estava compartilhando, nós estávamos falando sobre sonhos. E ela compartilhou um pouquinho a respeito do sonho que ela tinha de uma casa. E olhando pelo prisma natural, meu sogro dizia: é impossível a gente ter uma casa. E ela orou a Deus, falou: Deus, eu quero uma casa. E eu quero uma casa que seja no asfalto. Eu não quero uma casa onde não tem asfalto, para que eu não pise em barro e outras coisas mais. Mas ela não especificou a casa. Na verdade, sim, pode ser qualquer casa. Pode ser qualquer tipo de casa. Foi interessante, a gente não sabe muitas vezes nem sonhar direito, né? E ela falou, e ela exatamente teve a casa assim, desse jeito. Depois ela foi sendo ampliada no entendimento, e ela começou os processos de reforma da casa, mas muito tempo depois. Os sonhos são os pensamentos de Deus plantados em nós, mas os pensamentos de Deus, na verdade, são mais altos que os nossos próprios pensamentos. Nós recebemos essas sementes, mas nós também podemos gerar sonhos, gerar expectativas. E é muito importante que a gente esteja definidos em os tipos de sonhos que estamos sonhando. E se é para sonhar, meu irmão, sonhe com coisa mais elevada, amém? Porque é o mesmo custo. E preste atenção, quando nós pensamos em sonhos, a nossa mente limitada começa a pensar na nossa própria condição financeira. Alguma coisa precisa ser destravada na nossa mente. Não é a sua condição, é a condição de Deus. Agora imagine a grandeza dele. Então busque captar os sonhos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Que estão acima e são mais elevados do que os teus próprios sonhos, ou do que os teus próprios pensamentos. Diga glória a Deus. Dê um aplauso a Ele. Passa o outro aqui. Os sonhos, aqui fala, é uma linguagem do Espírito para nos levar a uma nova dimensão. Sonhos fala de uma linguagem do Espírito para nos levar a uma nova dimensão. Deus quer nos tirar deste mundo natural e nos transportar para esta dimensão espiritual. Então Ele vai plantando sonhos no nosso coração. O próximo. O sonho é a ponte que te conecta ao teu propósito. O sonho é uma ponte que te conecta ao teu propósito. Há um desígnio, há um propósito do coração do Pai. Então nós começamos a sonhar os sonhos do coração de Deus e se tornam pontes para nos levar a este destino. Hoje eu quero plantar aqui muitos sonhos no seu coração. E eu quero também que você comece a visualizar, vislumbrar algumas coisas que você ainda nem sonhou. E também trazer de volta alguns sonhos que foram amortecidos dentro de você, pelo seu prisma de incapacidade, em que você tem olhado, mas você vai ser transportado para essa nova dimensão, para não olhar pelo prisma natural, mas olhar pelo prisma espiritual e olhar pelo prisma da palavra de Deus, onde todas as coisas se tornam possíveis. Não há absolutamente nada impossível para o nosso Deus. E também não há nada impossível para aquele que crê. Diga, não há nada impossível para Deus, mas também não há nada impossível para aquele que crê. O sonho é o meio pelo qual você vê o teu futuro. O sonho é o meio pelo qual você vê o teu futuro. Como você tem visualizado, vislumbrado o teu futuro?
Algumas pessoas visualizam um futuro tenebroso, um futuro trágico, um futuro de necessidades. Deus quer quebrar, e isso vai ser quebrado pela unção e pelo poder do Espírito. E você vai ser conectado ao seu futuro, tendo os sonhos do coração de Deus plantados em você. Diga: eu recebo. Diga: eu recebo. Em o nome de Jesus. Eu digo que a apóstola Marisa é uma mulher de visão. Ela viu o futuro. Porque quando ela me conheceu... Você vai falar? Precisa falar? Mas eu estou feliz, porque hoje eu estava lendo um livro que fala a respeito do apóstolo Paulo. E ele começa falando a respeito do prisma que ele era antes de se tornar Paulo, ainda quando ele era Saulo. Impressionante quem ele era, o Saulo. Quem era Saulo? Esses terroristas que estão por aí eram fichinha perto dele. As suas vestes foram manchadas pelo sangue do primeiro mártir, que foi Lutero. Então, quando eu estava lendo esse livro, e falava dessa leitura, esse prisma. Mas o Senhor já viu o futuro dele. E ele diz, desde as entranhas, já estava sendo separado, moldado para algo poderoso. Então, quando a apóstola Marisa me conheceu, falei, é com ele que eu vou me casar. Que eu vi o futuro dele. E ela foi muito ousada, corajosa. Mas é uma mulher de visão. Pergunta para ela se ela está feliz. E ela vai dizer, não estou feliz, eu sou feliz. Você acha que eu estou brincando? Eu estou falando sério, é assim que ela fala. Diga, o meu sonho vai me conectar ao meu futuro. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Tem mais uma frase aqui. Leia isso para mim, por favor. Olha isso. O mundo de um cego é definido pelo seu tato. O mundo de um homem ignorante pelos seus limites de conhecimento. O mundo de um grande homem é definido por sua visão. Preste atenção, faça um exercício para se desconectar disso aqui. Você absolutamente não paga nada para sonhar. E alguém vai dizer, mas para realizar vai custar muito. Tem uma jornada, mas na maioria das vezes não envolve dinheiro. Envolve o sonho simplesmente. Porque a provisão, o Criador, Ele já proveu para você. Está disponível toda sorte de provisão. Ô criatura, antes que Deus fizesse você, antes que Deus fizesse o homem, primeiro Ele criou provisão. A provisão não foi pensada depois. A provisão foi pensada de antemão. Preste atenção. A provisão foi pensada de antemão. Quando nós olhamos para o Gênesis, a grandeza da criação, a cada dia, o que Deus cria, e depois, no sexto dia, depois Ele cria o homem e Ele descansa, mas antes Ele cria toda sorte de provisão. Eu fico a pensar e a imaginar na imensidão dos oceanos. 70% disso aqui é composto de água. Eu estava dizendo outro dia, eu já compartilhei, mas algumas pessoas não estavam. E se você estava, você suporta, porque eu repito algumas coisas, mas eu repito para o seu bem. Eu fiz uma visita a um pastor, ele tem uma fazenda em Coxim. E ele me levou para... chegamos tardezinha na fazenda, já escurecendo. Ele falou, vamos pescar? Eu falei, mas aqui tem algum... Ele falou, não, eu construí um tipo de um açude, e lá tem peixe. Eu falei, você colocou peixe lá? Sabe o que ele disse? Eu não coloquei peixe lá, mas tem peixe. Mas o açude não tem ligação com córrego algum. Não tem ligação com rios. E eu disse, como que esses... Porque, e tem também jacaré.
O jacaré eu entendo, porque o jacaré anda na terra, mas e o peixe? Eu fiquei pensando, imaginando como aquele lugar onde não se colocou peixe tem produzido peixe. É algo sobrenatural. Imagina isso. E hoje, quando você observa os navios pesqueiros em todos os oceanos e rios, e quando você olha para alguns noticiários, algumas espécies estão em extinção, alguma outra coisa a mais, mas ainda existe muito peixe. E os rios cada dia produzem mais. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de provisão. Enquanto a terra durar, não vai deixar de existir o plantio e a colheita. Então, preste atenção, quando falamos de sonhos, não conecte os teus sonhos e não limite aos teus sonhos a sua condição financeira. Você está me ouvindo? Não limite os teus sonhos, a tua condição financeira. Sonhe com a sua casa própria. Defina a casa dos teus sonhos. Defina a casa dos teus sonhos. Diga para o seu irmão, defina a casa dos teus sonhos. E não defina a casa dos teus sonhos pela sua condição financeira. Defina a casa dos teus sonhos pela condição do Deus Criador, o Todo-Poderoso. Apóstolo, a minha mente não consegue compreender essas coisas, não pode ser assim. Mas você vai entender que é assim. Observe esse texto, Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Vamos ver esse texto aqui. Gênesis 37. Diz assim. Gênesis 37. Vamos começar no versículo 1. Ali está no 5. Diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, sendo José de 17 anos, diga 17 anos, de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia o quê? Más notícias deles a seu pai. Esse guri era fofoqueiro, hein? Versículo 3. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos. Tem alguém que tem preferência aí? Porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Observe isso. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Agora observe o versículo de número 5. José teve um sonho. Teve o quê? Teve o quê? Deus trabalha com sonhos. Os sonhos são sementes do coração de Deus, planos e propósitos de Deus plantados no nosso coração. Jacó teve o quê? Um pesadelo? Teve um sonho, diga, teve um sonho. José teve um sonho. E o que ele fez? Contou aos seus irmãos. Diga, contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Algumas pessoas dizem assim: olha, sonho não é para ser compartilhado, porque vai trazer perseguição. Sonho é para ser compartilhado, mesmo que traga perseguição. E a perseguição vai ser um meio para você chegar ao seu propósito. Uau! Vai entendendo. Ainda quer que continue falando sobre sonhos? Entre o sonho e o cumprimento do sonho, tem perseguição. Ainda quer sonhar? Vale a pena sonhar? Tudo começa com sonho. Sem sonho não há nenhum tipo de realização. Então vale a pena sonhar. Os seus irmãos o odiaram ainda mais. Ele compartilha o sonho. Olha o sonho que ele teve. Versículo de número 6. Versículo 6.
Diz assim: pois lhe disse: ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes do campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Olha que coisa. Ele tinha apenas 17 anos. E ele se achega aos irmãos e diz: olha, eu tive um sonho. Nós estávamos no campo, e 11 feixes vieram e se curvaram diante do meu feixe. Agora vamos ver um pouquinho mais o que diz a palavra. Versículo de número 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu de veras reinarás sobre nós? Eles tinham discernimento, eles conheciam a linguagem. Você vai reinar sobre nós? Tu de veras dominarás sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Preste atenção. Passaram a odiá-lo ainda mais por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. Todo sonhador, ele causa uma certa aversão. E ele é tido muitas vezes como soberbo, altivo, arrogante, prepotente. Nós precisamos aprender a discernir as coisas. E muitas vezes o sonhador causa no nosso coração uma repulsa. Muitos de nós falamos assim: olha, está se achando. José, ele compartilha o sonho, e ele vai ser ainda mais odiado pelos seus irmãos. Ele fala os sonhos, e os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Mas Deus vem confirmar o sonho, e Deus dá a ele um outro sonho. Observe o que diz o texto a seguir. Versículo de número 9. Teve ainda outro sonho. Diga, outro sonho. E contou aos seus irmãos, dizendo: tive outro sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram perante mim. Olha isso. Quando contou ao seu pai, os seus irmãos, e a seus irmãos, repreendeu seu pai, dizendo: que sonho é este que tiveste? Viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso aonde? Diga, no coração. Diga, no coração. Atente para isso. Agora o segundo sonho é ampliado. Não apenas os seus irmãos viriam se curvar diante dele, agora ele sonha com o sol e a lua e 11 estrelas. Isso estava falando a respeito dos seus pais e falando a respeito dos seus irmãos. Não apenas os seus irmãos viriam se curvar diante dele, mas os próprios pais viriam estar diante dele. Mas vai começar o tempo da guerra, vai começar o tempo da luta. Mas ouse sonhar e continuar sonhando, independentemente das guerras e das lutas. Algumas pessoas, elas são paralisadas na jornada e na caminhada, prosseguindo na direção dos seus sonhos por causa das guerras. Eu acho que eu me equivoquei no meu sonho, porque se Deus estivesse neste lugar, eu não teria guerra, absolutamente. Quando Deus planta sonhos no nosso coração, é mistério que as guerras se manifestem, porque a intenção de Satanás é matar a semente que Deus plantou em nós. Os seus irmãos o odiaram ainda mais, e o seu pai o envia para que ele pudesse estar com seus irmãos. E quando ele vai se aproximando do lugar onde seus irmãos estavam no campo, apacentando o rebanho, os irmãos, eles falam assim: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e ver o que vai acontecer com o seu sonho. Rubem disse: não, nós não podemos matá-lo, vamos lançá-lo numa cisterna, porque ele queria defender e preservar a vida do menino. Então eles o lançaram numa cisterna. Olha isso. Eu não sei o lugar que você se encontra hoje,
Talvez você se sinta assim, numa cisterna. Talvez você se veja numa prisão, tomado por limitação, sendo criticado, odiado, rejeitado, desprezado. Não importa. Preste atenção. Eu acredito que Deus pode cumprir plenamente os sonhos que Ele tem plantado nos nossos corações. Ele estava na cisterna, de repente vai passando uma caravana, e Judá teve a ideia, disse: olha, por que matar o menino, derramar este sangue, que vai cair sobre nós, vamos vendê-lo. Então ele é vendido. E olha a trama dos irmãos: mataram um cabrito, porque quando ele chega diante dos irmãos, a primeira coisa que os irmãos fazem é tirar a túnica dele. Ele fica despido, lançado na cisterna, agora sem a túnica. E os irmãos então tiveram uma ideia: vamos matar um cabrito e vamos pegar a túnica dele e molhar e pegar o sangue que foi derramado do cabrito e trazer a túnica para o nosso pai, e vamos dizer: nós encontramos essa túnica. Um animal do campo deve ter devorado o nosso irmão. Você reconhece essa túnica? É a túnica do nosso irmão. E quando eles entregam para o pai chora e se lamenta e pranteia por muitos dias. E onde já estava? Sendo levado como escravo, vendido como escravo. E ele vai parar numa casa de um oficial egípcio chamado Potifar. E a casa desse Potifar não era fácil, era uma patifaria. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. E Deus prosperou José, mesmo sendo escravo na casa de Potifar. Em pouco tempo ele se tornou chefe de todos da casa. E de repente a esposa de Potifar colocou os olhos no menino. Imagina, 17 anos, fazendo musculação, bombadão. E aquela mulher coloca os olhos no menino, tem desejos pelo menino. Então ela monta uma trama, porque ele não tinha permissão para fazer tal coisa. Potifar tinha colocado ele para administrar toda a sua casa. E ali ele administrava a casa. Então ele foi acusado falsamente pela esposa de Potifar. E ele foi levado ao cárcere. Mas a Bíblia diz que lá no cárcere o Senhor era com ele. Lá no cárcere o Senhor era com ele. E José, a Bíblia diz que ele era próspero no cárcere. O processo todo durou 13 anos, dos 17 aos 30 anos. Mas preste atenção: em um dia Deus pode mudar a nossa sorte, mas o tempo é fator determinante dentro deste processo de ajuste e de aperfeiçoamento, para moldar a nossa alma e moldar algumas coisas em nós, para que nós possamos administrar coisas ainda maiores. Eu sei que aqui pessoas têm sonhado, e têm sonhado coisas grandes, e quanto mais você tem sonhado e compartilhado os teus sonhos, parece que as coisas ruins estão acontecendo. Mas eu quero dizer para você: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, Ele não te deixou, Ele não te desamparou, e o propósito do coração do Pai vai se cumprir plenamente sobre a sua vida. Eu não tenho dúvidas disso. O propósito do coração do Pai vai se cumprir plenamente. De repente, lá no cárcere, ele vai ser colocado diante de Faraó e ele vai interpretar sonhos. Aí virou a chave. Aquele menino de 17 anos, agora com 30 anos, passou por todos esses processos de experiência. Os sonhos do coração dele estavam inabaláveis. E de repente ele se torna o segundo homem na hierarquia de governo de todo o Egito. Imagina hoje alguém assumindo a vice-presidência dos Estados Unidos. É o segundo homem na hierarquia de comando de uma nação, na época a nação mais poderosa. E vai cumprir o propósito de Deus, que tinha dado a ele o sonho. As 11 estrelas, o sol e a lua. Houve um período de fome na terra. E os seus irmãos então vêm da terra de Canaã, porque no Egito tinha provisão. E eles vão se encontrar com quem?
com José, mas eles não reconhecem que é José. Mas José os reconhece. Depois você lê a história, só de pensar naquele encontro, dá arrepio. E os seus irmãos vieram, e ele pôde prover os seus irmãos. Depois vem os seus pais, e ele proveu os seus pais. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Escute bem. Você vai se tornar uma fonte de bênção e provisão para milhares e milhares e milhares de pessoas. Não deixe de sonhar. Os sonhos de Deus não podem morrer jamais. Diga, não podem morrer jamais. E não morrerão. E não morrerão. Veja comigo, Gênesis, volte um pouquinho. A forma que Deus trabalha. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Gênesis 13, 14. Atente para esse texto. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Lê para mim, por favor. O que o Senhor disse? Levanta agora os teus olhos. Depois que Abraão se apartou de Ló, porque quando Deus falou com Abraão, dizendo, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela, mas ele levou consigo o seu sobrinho, chamado Ló. E quando eles se separaram, e por que eles se separaram? Eles se separaram porque houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, ou entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Ele diz, não é bom que haja contenda. Um dos princípios que ministramos, falamos a respeito da unidade. Queridos, a Bíblia diz que casa dividida não subsiste. Caminharão dois juntos se não estiverem de acordo. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, uma cidade dividida não subsiste. E ele diz mais, até o inferno se dividir, ele não subsiste. Preste atenção, no poder da unidade. Houve contenda, a unidade foi quebrada. E Abraão sabia o princípio, conhecia o princípio e a importância da unidade. Ele disse para Ló, olha, não é bom que haja contenda entre nós. Faz o seguinte, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o oriente, eu vou para o ocidente. Escolhe. A Bíblia diz que Ló, ele levantou seus olhos e viu o quê? As campinas do Jordão. Mas a bênção não estava nas campinas do Jordão. As bênçãos de Deus estavam sobre uma pessoa que tinha a promessa. E esta pessoa se chamava Abraão. Preste atenção, quando você se conecta a alguém que é abençoado, a bênção é derramada sobre a sua vida. É muito importante você fazer leituras espirituais e saber com quem você está se conectando. Qual é a fonte que você está conectada? Deus vai dar discernimento para você, para entender algumas coisas. Eles se separaram, e quando eles se separaram, Deus disse a Abraão, levanta os teus olhos. Sabe por quê? Preste atenção aqui um pouquinho. Ló significa véu. Ló significa o quê? O que é o véu? O véu é algo que é colocado diante dos olhos. O véu impede que a pessoa veja com clareza o que está diante dela. Uma pessoa que tem um véu diante dos seus olhos, ela não enxerga muito bem as coisas. Quando o véu foi removido, quando Ló foi tirado e o véu foi removido de diante de Abraão, aí Deus disse a ele, agora levanta os teus olhos e vê. Apóstolo, mas o que é o véu? O véu pode ser uma pessoa na sua vida que tem impedido você de ver além daquilo que você tem visto. Você sabia que pessoas que têm conceitos, ideias equivocadas, pode colocar diante dos teus olhos um véu impedindo você de ver a verdade? Pessoas podem se tornar véu. Tem pessoas que acham que sabem demais. É apenas informação, não tem revelação. E sem a revelação, sem o discernimento, não vai a lugar algum. Pessoas podem se tornar
um véu na sua vida, impedindo você de ver a verdade. O que mais pode se tornar um véu na sua vida? A cultura. O lugar onde você nasceu, a forma que as pessoas vivem, modela você. E você começa a pensar conforme a cultura. E a cultura formata as suas ideias, os seus pensamentos. E você fica limitado àquilo. Quando você vai em regiões pobres, e o Brasil tem muitas regiões pobres, para ver pobreza, você não precisa ir na África. E eu estive na África, e pudemos ver as pessoas nas ruas, milhares de pessoas caminhando pelas ruas, buscando alguma coisa para se alimentar, milhares de pessoas, porque elas não têm um trabalho, algo a desenvolver. Mas pobreza existe em todos os lugares, e a mente dessas pessoas ficam condicionadas, e elas não conseguem ultrapassar o limite daquele pensamento que domina e prevalece sobre aquela região. Então a cultura, ela pode se tornar um véu, a religião pode se tornar um véu. Todos nós nascemos de alguma forma em um berço onde uma religião fora desenvolvida, e com as suas concepções, as suas ideias, seus dogmas, os seus ensinamentos, que se tornaram conceitos e ideias que têm uma aparência de verdade, mas não tem eficácia alguma, é apenas rito religioso que não leva as pessoas a lugar nenhum. Mesmo no contexto de igrejas evangélicas, a gente precisa ter o cuidado para não ficar indo de lugar a lugar. Por quê? Porque você pode ser contaminado com ideias e pensamentos da pessoa que ministra. Aposto até de você, até de mim. Todas essas coisas podem se tornar um véu para você. Pessoas estão formatadas em ideias, conceitos, pensamentos. Quando o véu foi removido, Deus disse a Abraão: agora eu vou ter uma conversa com você, e é o seguinte: levanta os seus olhos e vê. Diz: toda a terra que você conseguir ver, eu darei a ti e a tua descendência. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Toda a terra que vês. O princípio da jornada começa com uma jornada para a realização, começa com uma visão, que é o sonho. É tão tremenda a palavra de Deus, porque a Bíblia diz no livro de Joel que os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. As sementes de Deus para ser plantadas no coração dos jovens, mas os velhos continuarão sonhando. Não há limite de idade para sonharmos. Não permita que Satanás limite você nos seus sonhos, não importa a sua idade. Ontem eu estava ministrando aos formandos. Eu disse: qual é o tempo certo para parar? O apóstolo Paulo, ele começa a sua jornada, não sei o tempo certo, mas por volta dos 30 anos, 30 e poucos anos, onde a sua experiência com Jesus, ele vai ter a visão, e ele vai desenvolver a sua jornada, o seu ministério, e ele se expressa: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas quando ele disse isso, ele escreve a Filemão dizendo: Paulo, o velho. Olha só, ainda velho. Ele só parou quando diz: agora chegou a hora de partir. Deus vai nos renovar, Deus vai nos fortalecer, e vamos prosseguir na jornada até o tempo determinado por Ele. Amém? Eu disse ontem que a fadiga, o cansaço, não é motivo para desistirmos. Não. A perseverança é você suportar, é caminhar, continuar caminhando, mesmo sob pressão. Se você cansou, você pode descansar, mas não desista jamais. Diga para o seu irmão: não desista jamais. Diga: você está proibido de desistir. Deus disse: levanta os teus olhos e vê, toda a terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência. Aqui começa todas as coisas. Aqui começa todas as coisas. Agora observe o capítulo 15 de Gênesis. Observe o capítulo 15.
Gênesis 15. Gênesis 15 diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, no quê? Numa visão. Diga visão. É assim que Deus trabalha, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Está invertido aqui. O teu grandíssimo galardão, o teu galardão será grandíssimo. O teu galardão, a tua recompensa vai ser grande. Deus está dizendo: não temas. Porque ele percebeu, mesmo Abraão tendo a visão e o sonho que Deus plantou no coração dele, ele estava passando por momentos difíceis, porque a idade estava avançada, e ele ainda não tinha gerado filhos. E Deus se revela a ele, Deus se manifesta a ele. Por isso que Deus sempre traz as promessas ao nosso coração. Quando você vai a uma célula, quando você vai a uma macrocélula, quando você vem à igreja, a palavra vai sendo liberada para ativar a promessa dentro de você. E aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir as promessas na sua vida. Ele é poderoso para cumprir e ele vai cumprir. Agora, versículo 2. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Olha o que ele disse: eu continuo sem filhos. O Senhor fez a promessa, mas o herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno Eliezer. O que Deus disse a ele? Não, este não será o teu herdeiro. Diz o texto, versículo 3. Disse mais Abraão: eis que não tens me dado filhos, e eis que o nascido na minha casa é o meu herdeiro. Olha a confissão dele. Jamais faça uma confissão desta, contrariando aquilo que Deus liberou como promessa para a sua vida. Sabe por quê? A confissão posterior anula a anterior. Então, no momento de pressão, não abra a sua boca para anular o decreto de bênção que está sobre a sua vida. Não permita que saia da sua boca nenhuma palavra que comprometa as promessas que já foram liberadas sobre você. E diz o texto: e eis que veio o quê? A palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Versículo 5. Lê esse texto para mim, por favor. Olha que extraordinário. Então o levou para fora. Diga: o levou para fora. Nós somos um ser trino: espírito, alma e corpo. Se nós não cuidarmos e não atentarmos, nós andamos neste mundo a maior parte do tempo na dimensão da alma e do corpo. Mas Deus quer nos transportar para que entremos nesta dimensão chamada espírito. É como que ele saísse do corpo. Deus o levou para fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas. Deus está criando uma imagem. É importante que imagens sejam criadas. Por isso que eu disse a respeito da sua casa: já contrate o arquiteto. Chame um arquiteto e fala: olha, desenha. Ele vai falar assim: desenhar o quê? Aí você vai dizer a ele o que você quer que seja desenhado, porque ele tem que ter o ponto de partida. Daí você fecha os seus olhos um pouquinho assim. Aí você vai sonhar, fala assim: fecha os olhos, está sonhando. Estou sonhando de olhos abertos. Não, você pode sonhar de olhos abertos também. Pensa na casa. Estou pensando numa casa de minha aguinha lá no fundo do quintal, com uma privada lá de fora. Peraí, esse sonho não vem de Deus não, esse é do capeta. Olha só, começa a sonhar. Apóstolo, mas a minha condição diz que eu não estou falando da sua condição. Você pode entender isso? Não olhe para a sua condição. Já entra nessa outra dimensão. Esse aqui já está sonhando faz horas, ó. Deus abençoou tanto o Francisco. Ele tinha a casa própria, Deus deu a ele um apartamento, e ele ainda está querendo mais. Por quê? Porque ele sonhou. Irmão, a vida dele é um milagre. Eu sei, eu acompanho a vida dele.
Ele está conosco na jornada. Todos os anos tira férias. Ele é tão abusado que um dia ele passou mensagem para mim. Posso falar? Esse cara é demais, meu. Sabe o que ele falou? Eu vou falar. Eu estou morrendo de vergonha, tadinho. Ele falou assim: o não eu já tenho. Olha só, isso é coisa do Clodoilson. O não eu já tenho. Apóstolo, você me empresta o seu carro para eu tirar e tirar umas férias? Ele tinha o não e continuou com o não. Ai, eu queria... Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa eu falar. Mas buscou, né? Mas hoje ele tem o carro dele. E na verdade ele tinha o carro dele. É que ele queria ir com a minha caminhonete. Hoje acho que eu vou pedir o carro dele, que eu estou sem a caminhonete. Estou brincando. Não, estou sim sem a caminhonete, viu? Estou feliz, cara. O não eu já tinha. Mas hoje a vida dele é um milagre. Eu sei que é um milagre, porque eu acompanho, é meu discípulo. Todos os anos ele programa as férias dele. E ele sempre vai para a praia. Ele falou: apóstolo, esse ano eu vou para Belo Horizonte. Eu falei: Belo Horizonte? Ele falou: Belo Horizonte não tem mar. Ele falou: não tem mar, mas tem bar. Estou brincando, viu? Ai, Chico. Ai. Mas é um sonho que ele tem em Belo Horizonte. Então ele vai lá para conhecer algo que ele sonhou com isso. Ele sonhou, a Beth sonhou com isso, a Nete sonhou com isso. Então eu vou para Belo Horizonte para realizar o sonho dela. Para onde você quer ir? Eu estou pensando em ir ali em Jaraguari. Você vai em Jaraguari. A Nete sonhou, todos os anos vão para a praia. Agora, como que pode sonhar ir para Belo Horizonte, meu irmão? Ele falou: mas sonhou, Deus está levando para Belo Horizonte. Então, você vai aonde o teu sonho vai te levar para lá, vai te conduzir para lá. É a ponte. Digo, o meu sonho é a ponte. Olha o que Deus está dizendo: sai desta dimensão. Sai desta dimensão. Seja transportado para uma outra dimensão. Se desconecte das questões de possibilidades humanas. Se conecte nesta fonte poderosa, que é aquele que fez a promessa. E o que fez a promessa é poderoso para cumprir a promessa. Abraão, Deus não está tirando ele de dentro da sua tenda. E outra, quando Deus falou com ele, não era noite, era dia. Ninguém olha estrelas durante o dia, ninguém vê estrelas durante o dia. Era dia. Apóstolo, como você sabe disso? Continue lendo o texto e você vai perceber que era dia. Está falando desta dimensão, sair da dimensão natural e entrar na dimensão espiritual. Meu irmão, pare por um tempo. A gente está tão conectado às coisas deste mundo. É impressionante. Algumas pessoas, eu estava observando essa decisão que foi tomada hoje no Supremo. Impressionante, em segundos as redes sociais tomaram conta e todo mundo sabia a informação do ministro mandando soltar todos os presos que foram julgados na segunda instância. Estavam esperando ainda, cabia recurso. Todos eram para ser soltos hoje. Lógico, tinha que entrar com um pedido para o juiz liberar. Daqui um pouquinho, já sai lá que a juíza diz: não, olha, vamos dar um tempinho, tem 72 horas, 24 horas, não sei quantas horas, ainda para decidir. Já todo mundo já soltou nas redes sociais. Aí daqui uns minutinhos mais, já vem a decisão do Toffoli dizendo: não vai ser assim, vai esperar, e ninguém vai ser solto. Até abril a gente decidiu o que faz com esses presos. Então a rapidez. Mas a gente não para. É possível que você tenha tido algumas experiências de parar um pouquinho para ler a Bíblia, ou ter o seu tempo de oração, e o seu celular fica onde? Do seu lado, e toda hora vai entrando mensagem. Você vai lendo a Bíblia e olhando para o celular, lendo a Bíblia e olhando para o celular. Isso acontece com você, né? É terrível, porque tudo que Satanás quer é plantar sementes, e a Bíblia fala a respeito do joio. Quando você lança a semente, o trigo, Satanás vem lançando o quê? O joio. O inimigo vem lançando o joio. E o joio cresce.
junto com o trigo. Não permita que essas sementes do inferno brotem no teu coração, de impossibilidade, de incapacidade, esses sentimentos que têm dominado a sua vida de impotência, que isso seja neutralizado, e que as sementes dos sonhos, os pensamentos de Deus, tome conta do seu coração. Você pode dar um aplauso a Ele? Diga: eu vou sonhar, e eu vou alcançar todos os meus sonhos. A Bíblia diz em Provérbios 23, 7, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim é. Como você imagina na sua alma, assim você é. Imagina o poder do pensamento, da imaginação. O que você tem pensado? O que você tem imaginado? Sonhe com dias gloriosos e maravilhosos. Sonhe e veja, contemple a intervenção de Deus na sua própria vida, na sua casa, no seu trabalho. Entre nesta dimensão e neste campo de visualização, Deus vai tomar a sua causa. A sua sorte pode ser mudada. E eu quero profetizar que ainda este ano, a mão de Deus vai ser estendida, e você vai ser tocado, você vai ser cheio da glória de Deus. Aquilo que você tem sonhado já há muitos anos, muitas vezes sendo criticado, até desprezado, e algumas pessoas dizendo: você ainda continua servindo a este Deus? A própria esposa de Jó disse: amaldiçoa este teu Deus e morre. É muito sofrimento, mas ele permaneceu firme. E a declaração dele era: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E a Bíblia diz que Deus trouxe e restituiu, na verdade, em dobro, tudo aquilo que Jó perdeu. O segundo estado dele foi melhor do que o primeiro. Não permita jamais que os sonhos de Deus sejam neutralizados no seu coração. Sonhe os sonhos do coração de Deus. César Castelhanos, ele tem uma expressão, ele diz assim: sonha e ganharás o mundo. Diga comigo: sonha e ganharás o mundo. O Walt Disney, ele disse o seguinte: se você consegue sonhar algo, consegue realizá-lo. Se você consegue sonhar algo, você vai conseguir realizá-lo. Se você consegue sonhar, você vai conseguir realizar. Eu me lembro ainda muito jovem, eu sonhava com a minha casa própria. E se eu olhasse pelo prisma daquilo que eu ganhava, seria impossível. Mas eu comecei a sonhar, eu visualizava, eu contemplava. E quando eu me casei, quando eu voltei, minha casa estava pronta. E a casa foi do jeito que eu planejei, do jeito que eu pensei, do jeito que eu sonhei. Se eu tivesse sido um pouco mais ousado para pensar um pouquinho mais alto, teria sido mais alto. Mas foi exatamente do tipo que eu sonhei. Queridos, quando nós começamos a pensar, a imaginar, Deus já começa a construir para nós. Sonhe. Se permita sonhar. Realinhe os teus sonhos. Amplie um pouquinho mais. Mas isso está bom, apóstolo, para mim. Mas eu quero profetizar. Amplie um pouquinho mais. Amplie um pouquinho mais. Não para que haja desperdício, não. Mas que você desfrute de um conforto melhor. Amém? Algumas pessoas não têm um entendimento. Falar, por exemplo, o carro, todos os carros são iguais. Não, nem todos os carros são iguais. Ah, mas é a mesma coisa andar num Fusca, num Fiat 147, ou não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você fazer uma viagem de classe econômica, como a gente faz uns pacotes para a gente, para Israel. Eu vou falar para vocês, a gente senta nos últimos bancos. Não é assim? Quem já foi a Israel, não é assim, Eliane? É desse jeito, sabe por quê? Quem vai em pacote, e você vai com a gente em pacote, mas você vai poder fazer um upgrade. E quem vai no pacote, geralmente, é das 50 para trás. Se tivesse 200, era lá a mais ainda. É assim.
bem apertadinho. Você pensa que tem uma diferença da frente para trás? Tem diferença. Então comece a sonhar. Amém? Comece a sonhar. A mente do medíocre diz: não, isso é ostentação. Não é ostentação, não. Por que o Satanás vai poder ir de primeira classe e os filhos de Deus vai lá no final? Ou na classe, não é verdade? Ixi. Tá duro, não tá? Para sonhar? Coloque as mãos sobre a sua cabeça. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Algo vai destravar dentro de você. Essas limitações da sua alma vão cair por terra. Você vai sonhar os sonhos do coração de Deus. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Engrandecido e exaltado seja o teu nome. Ó Pai, que toda limitação na alma dos teus filhos seja quebrada. Agora, no nome de Jesus. Que venha a tua unção, venha o teu poder. Derrama, ó Deus, a tua graça neste lugar. Que este lugar seja tomado pelo teu Espírito. A doce presença do Espírito, trazendo restauração de sonhos. Sonhos que foram abortados. Eu profetizo agora vida. Vida. Que os teus olhos sejam iluminados. Recebe o óleo fresco sobre a tua cabeça. Que as cadeias de todo o pensamento do inferno e das trevas sejam quebrados. E que você saia deste lugar completamente renovado e cheio do Espírito Santo para sonhar os sonhos do coração do Pai. Que o Senhor te dê saúde emocional. Que o Senhor te dê saúde física. Que você possa vislumbrar e contemplar 2019 numa nova perspectiva de influência. A tua influência vai ser ampliada no território. Você vai amar, você vai servir e você vai influenciar como nunca influenciou antes. O Senhor te renova, o Senhor te restaura, o Senhor te toca. A tua cura vem apressadamente. Seja tocado pelo poder do nome de Jesus e seja curado agora em o nome de Jesus. Da planta dos pés ao alto da tua cabeça, receba a tua cura, receba o teu milagre. E eu ordeno o reordenamento agora das tuas emoções. Dentro da sua casa, as coisas sendo ajustadas, tomadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te dê sabedoria, habilidade para administrar riquezas. O Senhor te dê sabedoria e habilidade para administrar finanças. Recebe agora a unção, a capacitação do Espírito Santo de Deus para criar, desenvolver projetos e ideias. Agora recebe a unção, a virtude e o poder do Espírito Santo de Deus. Que os sonhos do coração de Deus cheguem ao seu coração. Que os sonhos do coração de Deus cheguem ao seu espírito. Recebe agora sementes para viver uma vida plena, para viver uma vida abundante. Em o nome de Jesus. Jesus disse que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Receba a vida abundante da parte de Deus. Receba agora a vida abundante da parte de Deus, em o nome de Jesus. Todo cativeiro mental agora seja quebrado, destruído, seja marcado com uma nova identidade para viver a plenitude do Evangelho. Seja marcado com uma nova identidade para viver a plenitude do propósito do Pai aqui na terra. Em o nome de Jesus. Agora, no nome de Jesus, toda ação do inferno que opera nas mentes cativas, agora eu dou uma ordem, que as trevas sejam dissipadas da sua mente. Agora, em o nome de Jesus. Recebe a unção, recebe a virtude, recebe o poder do Espírito Santo de Deus. O favor de Deus vai se manifestar sobre a sua vida de uma forma plena, de uma forma abundante e apressadamente. Recebe agora a unção, a virtude, a capacitação do Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.
Diga: eu recebo, em o nome de Jesus.